Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na calma dos seus lares e que Deus Todo-Poderoso irradie muita luz em cada ambiente. Nessa semana estamos falando sobre relacionamento, vida 2 e hoje vamos falar sobre como lidar com as dificuldades e desilusões na convivência diária, segundo a visão espírita. Na visão espírita, as desilusões na convivência diária são oportunidades de amadurecimento espiritual. A doutrina espírita ensina que a Terra é uma escola e que os familiares, colegas ao nosso redor são frequentemente almas do nosso passado com as quais precisamos resgatar débitos ou aprender a tolerar. Lidar com essas situações exige colocar em prática preceitos fundamentais do Espiritismo, como compreender a imperfeição. Sim, lembrar que ninguém é perfeito, todos somos espíritos num progresso espiritual. A desilusão surge quando esperamos que os outros sejam perfeitos. Aceite que todos estão em evolução, inclusive você, eu, nós. O choque com o egoísmo ou orgulho alheio é um convite para exercitar a paciência. Sim, meus irmãos, esse jeito que o outro tem de levar tudo a ferro e fogo, ou ir aos extremos, ou arrancar os cabelos, e você que veio mais calmo, porque é assim, quando um é mais nervoso, o outro está calmo. E às vezes, quando nós ficamos nervosos, o outro é que está calmo. E assim vamos em equilíbrio, um dia após o outro, crescendo no nosso relacionamento. Não é assim? Vamos também procurar revisar as expectativas. A dor da decepção, por vezes, indica que criamos ilusões sobre o comportamento de alguém. É aquela coisa, né? Eu acho que hoje ele vai ver aquela louça lá na pia e ele vai se compadecer e ele vai lavar tudinho. E não acontece. E aí, por causa de uma louça, eis um divórcio batendo martelo. Eu estou exagerando, mas é assim que acontece. Uma toalha molhada, uma louça que não lavou, uma comida que não fez, e assim vai. Essas pequenas coisas do dia a dia que a gente não vai tendo paciência. Como pontua a filosofia espírita, é necessário passar a gostar das pessoas como elas realmente são, e não como gostaríamos que fossem. É assim, igual às vezes o nosso companheiro, poxa, mas eu queria que você tivesse o cabelo comprido. Mas a gente gosta de uma coisa mais prática, um cabelo curto, algo que em minutos você possa deixar de pronto para você sair.
Mas isso é uma causa de briga? Não, é um gosto. E também não é por isso que vai se terminar um relacionamento porque um gosta de um cabelo grande e o outro gosta de um cabelo curto. Ah, eu ia adorar que ele tivesse barba, mas ele não deixa a barba crescer. E as outras coisas? A gente tem que parar e analisar e as outras coisas que a pessoa tem e que são boas. E será que eu vou deixar todas as outras coisas boas irem embora porque ele não deixou crescer um cavanhaque? Gente, nós temos que ser muito mais do que isso e parar de pensar no pontual, aquele pequeno detalhe e olhar para o macro, para o todo. Estão entendendo como funciona os relacionamentos e como às vezes a gente passa horas, dias brigando por causa de nada? Então, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter mais afetuosidade para com o outro. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângelis. Leitura 31. Convite à oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nenhum motivo, por mais ponderável, conforme suponhas, pode constituir impedimento. Razões expressivas não há que se transformem em empeço. Atribulações que te assoberbem não significarão óbice ao ministério renovador. Todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto e as características antes deprimentes, sombrias, sofrem significadas transformações, ressurgindo com tonalidades muito diversas. Ante a dúvida ou a ulceração moral, constitui-se segurança e bálsamo refazente. Mister, porém, fazer uma pausa no turbilhão, não permitindo que o carro do desespero continue correndo, sem brida, para encontrar o local de realizá-la. Exige, como todas as coisas, condições adequadas para culminar o objetivo superior de que se encarrega. É possível improvisá-la qual se fora um atendimento de urgência em situação de combate. Terapêutica preciosa, porém, solicita maior dosagem de cuidados para colimar resultados mais poderosos. Esse antídoto a qualquer mal é a oração, a pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barreiras impeditivas colocadas pelas turbações de toda a ordem, a fim de alcançar as usinas inspirativas do mundo excelso. Arrimo dos fracos, amparo dos combalidos, sustento dos sofredores, dínamo dos heróis, vitalidade dos santos, perseverança dos sábios, coragem dos mártires. A oração é o interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Faze um intervalo nas lutas quanto te permitam as possibilidades e convida-te à oração, a fim de poderes prosseguir intimorato pelo caminho da redenção. Lobrigarás, então, melhor entendimento sobre coisas, fatos e pessoas. Sim,
Semana passada passamos uma semana falando sobre a importância da prece, de como poderíamos fazê-la e de que maneira melhor poderíamos falar e que houvesse essa resposta, que a gente sentisse isso. Para quem não ouviu, para quem não pôde participar desse estudo, vá lá no YouTube que está com certeza a gravação. Então, gente, a prece com certeza ela é um aliado do ser humano, das pessoas, para encontrar o refrigério necessário, a paz, a calma, para que assim a gente possa passar por aquele momento onde a gente pensa que nunca vai acabar, que estamos no fundo do poço, ou que a dor é tão grande que está nos sufocando e que muitos às vezes pensam que dar fim à vida é a solução, e não é. Meu irmão, minha irmã, ouçam esta fala, este ensinamento do livro. Ele nos diz para ter calma, para que a gente reze, para que através da prece nós busquemos a Deus, aos nossos anjos guardiões, nossos anjos da guarda, para que eles sempre vão poder nos intuir. Mas para que eles cheguem perto do nosso ouvidinho, perto do nosso coração, a gente precisa ir até eles através da prece. Entenderam? Então, não desista, sinta-se amparado pela luz, pela força dos nossos queridos anjos da guarda. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com muita alegria a presença de vocês em nossa festa junina. Foi um dia maravilhoso, de muita alegria, irradiações de luz, com o sorriso, a música, os nossos sanfoneiros, a decoração maravilhosa Regina, que sempre nos engrandece com o seu capricho, principalmente em todos os enfeites. Agradeço o empenho de todos os nossos colaboradores. A comida uma delícia, o nosso bingo, as brincadeiras. Olha, que sempre vocês possam estar junto conosco. Agora vamos agradecer ao empenho de vocês que nunca nos deixam na mão, que sempre quando precisamos, vocês estão aí e colaboram da melhor maneira. Agradecemos o empenho com a ajuda do nosso 13º, pois de grão em grão vamos juntos somando e nos fortalecendo. Que Deus ajude todos vocês. Gratidão à divulgação da nossa campanha da Cadeira do Papai. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Com a ajuda, com o empenho, com o mutirão que muitas famílias fazem, juntando esforços entre si, vamos conseguir as 15 cadeiras que faltam. Lembrando que nossas atividades aqui na casa continuam. Neste
Dia 10, na semana passada, foi a nossa primeira palestra com o Caio, do Jade, e eu agradeço a presença de vocês. Como essas palestras são quinzenais, nossa próxima palestra será no dia 24/6, às 4h30. O nosso palestrante também do Jade será o Alexandre Martins, que falará sobre reencarnação, ressurreição, aborto e família universal. Conto com sua presença e quem puder trazer 1 quilo de alimento, por favor, fique à vontade. Gratidão! Nossas atividades aqui da casa também continuam. Quartas-feiras, de 3 às 4, o estudo do Evangelho e o Livro dos Espíritos. Temos também quintas-feiras o Reiki, de 2h30 às 4h30. E quinta-feira também a reunião ao luto, de 1h30 às 2h30, com a nossa psicóloga Seira. Todos juntos aqui na casa, fortalecendo. Lembrando que todas essas atividades, a entrada fica sendo 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes desta semana de junho. Aniversariantes: Judite Maria da Silva, dia 19 de junho. Sônia Costa Pereira, dia 17. Derbal Gomes dos Santos Filho, dia 21/6. Andréa Francos Lopes, dia 22/6. Nilo Fernandes Lopes, 22/6. Alice Guimarães de Brito, dia 14. E assim temos os nossos aniversariantes da semana. Não deixe de comemorar, chame seus amigos, chame todas as pessoas que você ama, que você gosta, compre seu bolo, ok? Você também faz aniversário em junho e eu não falei seu nome? Sinta-se abraçado, parabéns, que Deus te dê muita saúde e prosperidade. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo e que tanto ajuda a nossa casa, as nossas idosas. Você pode colaborar com arroz, açúcar, café, produtos para o mingau como farinha láctea, maisena e mucilon. Também precisamos de óleo, biscoito, creme cracker e maisena e sucos diversos. Contamos também com a sua ajuda com os produtos de limpeza que deixam a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e ver aqui o cuidado que temos. Precisamos de cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 litros ou de 100 litros. Se você não puder vir na casa trazer esses itens e deseja fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho aqui na assistência, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o CNPJ 34 022 756 000153. Temos também um Pix do Santander. Anote, por favor, celular 21 9983 69710. Gostaria de anotar a nossa conta, nossa agência e conta corrente do Santander? Por favor, a agência 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir aqui na nossa assistência dar um abraço, um beijinho na nossa vovó,
Fique à vontade. Se você quiser fazer um momento festivo de alegria e descontração, também fique à vontade, assim como um gostoso lanche, um momento musical ou uma roda de leitura. O nosso horário de visita é de 3 às 5. Você pode agendar conosco se quiser fazer um momento festivo. Anote o contato aqui da assistência Paulo de Tarso. 21 24 62 5176. O nosso endereço é aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio do Rio de Janeiro. Se para você o centro da cidade fica mais perto, então anote o nosso endereço, Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone. O contato desta sala é 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece. Ou, se preferir, pode nos mandar um e-mail, ok? A Simone fica sempre na nossa sala no centro da cidade, de 9 ao meio-dia. O nosso e-mail da prece, que também é o e-mail do recadinho, ou também para você nos enviar o aniversariante. Lembre-se, enviar o aniversariante um mês antes da data do aniversário, ok? Anote o e-mail nomeParaPrece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Não se esqueça de apertar o like, o joinha e ativar o sininho para poder sempre receber a nossa programação. Anote o nosso endereço do canal, @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de ver as nossas fotos, tudo o que acontece na nossa casa? Acesse o nosso Instagram e você estará por dentro de nossas atividades festivas e tudo o que acontece em nossa casa. Então, e sempre siga a gente, coloque lá, siga-nos no Instagram. Anote o endereço, assistência_espírita_Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo,
editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação,
Vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, amigas e amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui ainda no seu capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje vamos encerrá-lo, essas instruções dos Espíritos, no seu item 10, que é uma mensagem de Hahnemann, em Paris, 1863. Nos diz o seguinte: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos de que boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritos, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Amigos, essa mensagem aqui de nosso irmão Hahnemann é perfeita, né? Tem muita gente que dá desculpa, que eu sou assim porque eu tenho problemas no fígado, tô mal de não sei de quê, bota a culpa no organismo, das suas más atitudes, suas respostas atravessadas, seu mau humor. Eu digo que não é nada a ver. O corpo humano não provoca isso em ninguém. Somos nós, espíritos, que temos vontade de ser assim ou assado. Porque se a pessoa já nascesse com o fígado com problema e ela fosse branda, não se tornaria violenta nem respondona por causa disso. Não é isso. E mesmo assim, o cara que é super saudável, se ele for belicoso, ele vai ser belicoso independentemente da saudabilidade do corpo. Então, Hahnemann, que era um médico, ele está aqui falando a verdade. Ele conhece bem o corpo humano e conhece o espiritismo. E faz parte da codificação. Então, está dizendo, não há desculpa para dar de que eu sou assim, porque nasci assim, meu corpo é assim e não tem como mudar. Tem sim, depende da nossa vontade e do nosso desejo. O problema é que nós gostamos das coisas que não são lá muito boas para os outros. Quando as coisas não são boas para os outros, a gente gosta e segue. A gente só não gosta quando as coisas não são boas para nós. Aí a gente reclama, a gente não quer. Mas enquanto vai incomodando os outros, vida que segue. É o que ele está dizendo aqui. Temos que nos esforçar quando nossas atitudes estiverem incomodando os outros. Nossa raivinha, nosso destempero estiver incomodando, atrapalhando a vida dos outros, nós temos que maneirar, nos esforçar para isso. E não dar desculpa de que é o corpo que está com problema.
Irmãos, vamos agora ficando por aqui. Muito boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Hoje estamos iniciando o nosso novo livro. Prefácio. Temas da Vida. Amigo leitor, as páginas deste livro, muitas delas dedicadas ao nosso caro irmão Joaquim Alves, hoje residente na pátria espiritual, são todas elas referentes a diversos temas do cotidiano, abordados sempre em torno do amor que o nosso Divino Mestre nos legou. Que Jesus nos abençoe a todos em nossa jornada evolutiva, auxiliando-nos a retirar o máximo proveito da boa leitura. São os nossos votos, Emmanuel. Leitura 1. Trabalhar. Trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, o grande renovador de tudo. Não há névoa que lhe resista à luz, nem chaga que lhe escape ao consolo. Com ele olvidamos nossos pesares e encontramos os pesares alheios que nos solicitam concurso fraterno. É por ele que adquirimos o verdadeiro senso das proporções, de vez que nos ensina a sanar as dores maiores do que as nossas. Pelo trabalho, a experiência terrestre se transforma em cântico de alegria. A ele devemos o berço que nos recolhe, o coração materno que nos afaga, a escola que nos instrui, o lar que nos acalenta e o caminho em que se nos desdobra a compreensão. Serviço é riqueza e cultura, educação e aprimoramento. Se entre os homens trabalhar é a honra da criatura, na vida do espírito, trabalhar significa elevação e progresso. Temos, além da morte, a luta de 1000 faces diferentes, desafiando-nos a capacidade de auxiliar. Entre a terra e o céu, há precipícios de angústia e vales de escuridão, nos quais a vaidade humana espia e chora. Dores incontáveis surgem depois do túmulo, onde a colheita do remorso encontra espinheiros de sombra e fel. Só o trabalho é bastante forte para penetrar nos antros do sofrimento, iniciando a obra da redenção para os companheiros que desejam renovação. Por isso mesmo, a ele nos cabe empenhar o coração com ardoroso fervor, a fim de aprendermos que servir aos outros é servir a nós próprios. Trabalhemos na certeza de que os sentimentos e as ideias, as atitudes e os atos, as palavras e as mãos no trabalho do bem constituem as bases do santuário espiritual em que nos compete converter a própria vida, para que Jesus por nós se manifeste na edificação do reino de Deus. Pelo Espírito Aparecida. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Bianca Marcele Souza Salmo Cardoso, Natália Ribeiro Dória, Iná Dutra Machado, Isa Dutra Machado. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Paula Lopes Mascarenhas, Maria Helena Lopes Norte, Honorino Rezende, Oscarino Rezende, José Paulo Brito de Rezende, Nilson Vátimo dos Santos, Marcelo dos Santos Wetskay, Leandro Passos da Silva, Josefina Branco Cardoso, José Cardoso. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, reparte o teu pão com o faminto e apaga a sede nos lábios ressequidos de teu irmão. Mas não te esqueças de oferecer-lhe bálsamo para as chagas interiores, com o remédio do entendimento e do carinho, restaurando-lhe a força exaurida com a esperança quase morta. Jesus deseja ver com os nossos olhos, escutar com os nossos ouvidos e socorrer por nossas mãos. Não estendas os braços somente nos dias da grande necessidade do teu próximo, porque a dádiva tardia significa recusa. Sustenta a alegria edificante, alimenta o bom ânimo, ampara a boa vontade dos outros e dilata o estímulo nos corações que te cercam. De vez que muita gente existe recordando o semelhante apenas quando a miséria já reduziu a alma e a carne a farrapos de sombra e pó. Ante a maledicência, sê o verbo de Jesus, auxiliando o ausente, cujo nome é golpeado sem compaixão. Diante da palavra em desvario, aplica os ouvidos do amigo celestial e sê complacente com os escravos da ignorância e do infortúnio. À frente da aflição e do mal, usa os olhos do Cristo Jesus, enchendo-te de compreensão e amor para ajudar sempre. E, sobretudo, perante o trabalho digno, qualquer que ele seja, retém o júbilo de buscar as mãos de Jesus nas tuas mãos e coopera na execução das boas obras,
sem o intuito de recompensa e sem a vaidade de parecer superior. Meu companheiro de todas as tardes, não repouses no serviço espontâneo do bem, e surpreenderás na tua fadiga um cântico de gloriosa e indefinível luz, porque o Senhor Jesus terá realmente encontrado em ti o sublime instrumento para a extensão do seu reino na terra. E tu sentirás tua alma alegre, como alegres são todas as almas que caminham para Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.